O que vou te contar hoje não é apenas uma história de fantasia ou mito antigo. Para bilhões de pessoas, este é o evento mais transcendental ocorrido antes da própria criação do tempo. Imagine um cenário de perfeição absoluta, onde a harmonia era a única regra. De repente, o silêncio da eternidade foi quebrado pelo som do primeiro conflito de que se tem notícia. De um lado, o portador da luz, a criatura mais bela e inteligente já criada. Do outro, o general das milícias celestiais, um anjo cujo nome é um desafio, Miguel. Hoje, vamos mergulhar na verdadeira história da guerra entre o arcanjo Miguel e Lúcifer. O que realmente motivou a queda? Prepare-se, porque a batalha pelo trono do universo começou muito antes da humanidade existir. O selo da perfeição. Quem era Lúcifer? Para entender a magnitude dessa guerra, precisamos primeiro desconstruir a imagem do monstro de chifres que a cultura popular criou. No início, o traidor era a criatura mais esplendorosa do cosmos. Seu nome original, Lúcifer, significa aquele que leva a luz ou estrela da manhã. Ele não habitava as sombras, ele era o ápice da luz. O profeta Ezequiel nos dá um vislumbre quase hipnotizante de sua aparência. Ele o chama de o selo da perfeição, um ser cheio de sabedoria e formosura absoluta. Lúcifer não apenas usava joias. As escrituras sugerem que sua própria essência era incrustada com o que havia de mais precioso: a cornalina, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe. Cada movimento seu era um reflexo da glória divina, brilhando como um prisma que espalhava as cores do espectro espiritual. Mas ele não era apenas belo, ele tinha uma função vital. Ele era o querubim ungido da guarda. Na hierarquia celestial, os querubins são os guardiões da santidade de Deus. Lúcifer estava no Monte Santo, caminhando entre as pedras de fogo, o que significa que ele tinha um nível de acesso e intimidade com o Criador que poucos outros seres sequer podiam imaginar. Além disso, acredita-se que ele fosse regente do coro celestial. Textos antigos sugerem que em seu próprio corpo foram preparados tambores e pífaros no dia em que foi criado. Ou seja, ele não apenas tocava música, ele era a própria música. Quando ele se movia, o céu se enchia de adoração. No entanto, essa proximidade extrema com o trono tornou-se sua armadilha. A perfeição, quando não acompanhada pela humildade, gera um veneno silencioso. Lúcifer começou a cometer o erro fatal de qualquer criatura. Ele parou de olhar para cima, para a fonte, e começou a olhar para si mesmo. Ele se apaixonou pelo próprio reflexo. Ele passou a acreditar que a luz que emanava dele era de sua própria autoria e não um empréstimo divino. A admiração que ele deveria conduzir a Deus, ele começou a desejar para si. Naquele momento, a estrela da manhã permitiu que a primeira sombra entrasse no universo, a ideia de que o instrumento poderia ser mais importante que o músico. Ele esqueceu que era um espelho e tentou se tornar o próprio sol. A rebelião dos 5 desejos. A Bíblia narra que achou-se iniquidade nele. Em seu coração, ele proferiu os famosos 5 desejos. Eu subirei ao céu. Exaltarei o meu trono acima das estrelas. Sentarei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. A guerra não começou com espadas, mas com propaganda. Lúcifer semeou a dúvida, questionando a justiça de Deus. Sua eloquência foi tão poderosa que 1/3 das hostes celestiais, milhões de seres de luz, decidiu segui-lo. O céu estava dividido. O surgimento de Miguel. Quem é como Deus? Enquanto o caos se espalhava pelas esferas celestiais e o veneno da dúvida infectava legiões de anjos, surgiu uma figura que mudaria o rumo da eternidade. Diferente de Lúcifer, que se destacava pelo brilho estético e pelo cargo de adoração, este novo líder se destacava por uma virtude que o traidor havia descartado: a lealdade inabalável. Seu nome era Miguel. Na hierarquia angélica, Miguel é frequentemente chamado de arcanjo, um título que denota autoridade de comando, o chefe dos anjos. Mas o mistério de sua força não estava em sua aparência, e sim no significado profundo de seu nome. Em hebraico, Micael não é apenas um nome próprio, é um grito de guerra, uma pergunta retórica que corta como uma espada: quem é como Deus? Esse nome foi a resposta direta, imediata e devastadora à arrogância de Lúcifer. Imagine o contraste. De um lado, Lúcifer ocupava os espaços com discursos sobre sua própria grandeza, gritando para quem quisesse ouvir: eu subirei, eu serei, eu brilharei, eu serei como o Altíssimo. Do outro lado,
Miguel se levantava, não para dizer quem ele era, mas para lembrar a todos quem Deus é. Cada vez que Miguel pronunciava seu nome, ele desmascarava a mentira de Lúcifer. Enquanto o rebelde buscava o narcisismo e a autoglorificação, Miguel personificava a humildade armada. Miguel não aceitou o comando por ambição, mas por necessidade. Ele se tornou o príncipe da milícia celestial, o estrategista das forças da luz. Ele não lutava por poder, ele lutava pela ordem e pela verdade. Enquanto Lúcifer era o portador da luz que se tornou trevas, Miguel era o anjo que, mesmo em meio à tempestade da rebelião, manteve seus olhos fixos no trono. Ele representa o arquétipo do guerreiro espiritual, aquele que não busca a glória para si, mas que é implacável na defesa do que é sagrado. Miguel se tornou o símbolo de que a verdadeira autoridade não vem da beleza ou da inteligência superior, mas da obediência a um propósito maior. O surgimento de Miguel foi o aviso definitivo para as hostes rebeldes. A traição não passaria impune, e o exército de Deus agora tinha um general que não retrocederia um único passo. O clímax, a batalha nas regiões celestiais. O livro do Apocalipse descreve o clímax. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Não imagine soldados humanos. Imagine um confronto de energias, poder espiritual puro. Foi o choque entre a ordem e o caos. Miguel e os anjos fiéis prevaleceram. Lúcifer, o portador da luz, foi transformado em Satanás, o adversário. Ele perdeu seu lugar na presença divina e foi lançado para a terra com seus seguidores. O céu celebrou, mas um aviso foi deixado. Ai da terra, pois o diabo desceu até vós com grande ira. A guerra que continua, o campo de batalha terreno. Por que essa história ainda importa? Porque, segundo a tradição, a guerra apenas mudou de cenário. A terra se tornou o novo campo de batalha. A mesma tática usada com os anjos, a promessa de que seremos como deuses, continua sendo usada na psique humana até hoje. Miguel continua sendo visto como o príncipe protetor que segura a balança da justiça e defende a alma humana. A queda de Lúcifer foi o nascimento do mal, mas a prontidão de Miguel mostrou que a luz não é passiva, ela é ativa e corajosa. O significado da vitória. A história de Miguel e Lúcifer nos ensina que até no lugar mais perfeito, o livre-arbítrio existe. Todos temos a escolha entre o orgulho que isola ou a lealdade que une. A verdadeira força não está em tentar ocupar o lugar do Criador, mas em ser um instrumento da verdade. E você? Acredita que essa batalha ainda ocorre nos bastidores da nossa realidade ou a vê como uma metáfora para nossas lutas internas? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever para mais mistérios da antiguidade. Até a próxima!